Olá, sejam bem-vindos, bem-vinda a este canal Sopa de Aventura. E como sempre, eu vou falar de alguma experiência, estudos que estão me direcionando e sei que pode ajudar você também. Eu sempre falo aqui do poder da nossa mente. Existem muitos livros que falam sobre isso, principalmente um livro que é muito conhecido de Joseph Murphy, que é O Poder do Subconsciente, que nós podemos mudar a nossa vida em qualquer situação. E eu quero falar o porquê disso. Nosso cérebro, ele, independente de que ele esteja vivenciando algo real ou não, você é capaz de sentir as coisas, principalmente, por exemplo, uma coisa bem simples, um filme. Se você assiste um filme de terror, um filme de tristeza, você vai sentir as mesmas emoções daquele momento. E mesmo você sabendo que aquilo nunca aconteceu, não foi real, você sente e seu cérebro, ele está recebendo essa informação através dos olhos e ele vai trazer essa informação para conectar com a emoção que dá aquela sensação. Então, tudo para o cérebro é real. E existe uma experiência que dois estudiosos, pesquisadores fizeram nos Estados Unidos, que eles fizeram sobre fazer exercícios. Ele pegou dois grupos de pessoas e ele dividiu esse grupo de pessoas. Em um grupo deles, o primeiro, eles iam fazer exercícios no primeiro, só em um dedo, nesse dedo o que a gente aponta. Então ele pediu para fazer várias semanas, durante essa semana fazer exercícios. Então ele identificou movimentar todos os dias fazerem isso. E o outro grupo, eles imaginaram que eles estavam fazendo esse exercício, sem fazer o exercício. Eles não podiam de jeito nenhum movimentar o dedo. Então, passado as semanas, ele foi fazer o teste. O que aconteceu? No primeiro grupo, as pessoas que fizeram o movimento, a força do dedo aumentou muito, né? Mais de que 30% da força ficou mais forte. E as pessoas do grupo que não fizeram sequer nenhum movimento, 20% da força tinha aumentado. Vocês entenderam isso? O significado do poder da mente. Muitos jogadores de várias coisas, jogadores, corredores, pessoas que fazem corrida de carro ou de outras coisas, atletas, eles fazem também os exercícios mentais. Gente, eles fazem como se estivesse fazendo, por exemplo, um jogador de basquete, fazendo a cesta, fazendo vários movimentos e acertando aquilo, e eles torcendo naquilo, eles sentindo essa sensação. Eles fazem isso antes de fazer. É lógico que eles não vão deixar as atividades da questão da técnica e treinar por isso, mas sempre eles colocam na mente também. E dá mais certo quando eles fazem o treino e ainda imaginam aquilo acontecer. E já existem também estudos sobre isso, que pessoas que fizeram o mesmo, tipo assim, a mesma atividade, uns fizeram realmente a prática e o outro não fizeram, só imaginaram praticando e mesmo assim eles ativaram as mesmas sinapses neurônios do cérebro com o outro que fizeram a prática. Gente, isso significa que o nosso cérebro, ele vai buscar as mesmas informações, mesmo que vocês imaginarem. Por isso que é muito importante trabalhar a imaginação. O vídeo anterior eu falei justamente sobre isso, que se você quer mudar uma versão sua do que você quer, você tem que imaginar como você quer se tornar, você agindo como você quer, sendo como você quer na questão das ações,
onde você está, com as pessoas que você quer viver, dependendo da situação que você quer. Por exemplo, se for relacional, você imaginar sendo amada, vivendo bem com a pessoa, feliz, num ambiente de uma casa, você fazendo todas essas etapas na sua mente. E depois que você fizer na sua mente, você escrever. Porque a escrita, ela é fundamental para ativar mais ainda esse poder do pensamento. Porque quando você só imagina, você coloca essa visão na sua mente, mesmo que você não enxergue, mas você está olhando aqui, você já está trabalhando a visão. Mas quando você escreve, você traz a sinergia. É como se você praticasse através do seu cérebro e da seu neuromuscular, a parte neuromuscular mesmo do seu corpo, onde você movimenta essa descrição e você olhando, visualizando também a escrita, você está trazendo essa informação simbólica para o seu cérebro. Porque o cérebro, ele ativa com palavras, números, como se fossem códigos. E esses códigos são ativados nessa informação que já existe dentro de você. Então, gente, independente do que você queira, você precisa ativar primeiro na mente. Então, não adianta você só, por exemplo, buscar algo, você querer algo e você está atrás, você está sofrendo por isso, ou está pedindo a Deus ou a alguma coisa para que você mude sobre isso. Ou você está com raiva de que alguém ferrou a sua vida. Por exemplo, um relacionamento, ou você nasceu de uma família muito pobre e você não teve riquezas, nem viveu muito bem com aquilo, ou até a questão emocional. Se você viveu num ambiente tóxico, você sempre vai trazer gente tóxica. Então, se você ficar presa a esse comportamento que está já automático, porque o seu cérebro ele procura caminhos mais fáceis e tranquilos para poder não cansar, né? Ele quer algo muito rápido. Então, o cérebro ele faz isso. Então, quando ele está acostumado, ele quer sempre trazer você para o mesmo. Mas, se você trabalha a sua mente e veja bem, o teste, só essa pesquisa só deu certo para as pessoas que imaginaram durante algumas semanas. Não foi tipo um dia, uma semana. Tem gente que começa a fazer a questão da visualização, mas não trabalha a questão do tempo. Para o cérebro colocar aquilo como prática, porque a sinapse, os neurônios e as sinapses, eles precisam se conectarem. Mas para fazer essa conexão, tem que ser todos os dias, até isso começar a acontecer. As pessoas vão, por exemplo, quando começa a fazer alguma técnica, que eu já até falei sobre isso, que não é a técnica, mas é o que você vê sobre isso, o que você acredita sobre isso. E você não buscar colocar isso realmente como isso sendo verdade, você está trazendo a informação que o seu cérebro já está acostumado, que é voltar à sua versão anterior, e você está brigando por algo novo que você não está se habituando. Então, para que isso dê certo, você tem que praticar, ok? Então, pensamento vai trazer, mas precisa ser um hábito para você trabalhar isso na sua mente. E quando você começa a trabalhar essa questão da consciência, você tem que acreditar. Quando eu fazia a questão da consciência para mudar a consciência também do comportamento do meu filho, gente, eu tinha certeza que isso já estava certo, porque eu mudei como eu pensava sobre isso. Então, se você quer algo, você tem que mudar como você pensa sobre isso. Porque se você ficar na falta, no desejo de ter aquilo, você ainda está informando ao seu cérebro que você não tem. E aí o seu cérebro vai trazer as conexões que já existem dentro de você para você ficar na mesma versão. Porque isso já é reconhecido
por você dentro do seu inconsciente. Mesmo que você não tenha, nem saiba de onde vem isso. Pode vir da sua família, das informações dos seus antepassados. E aí você vai o tempo todo ficar com essa informação que se torna meio que física, biológica, mental, mesmo sem você ter nenhuma consciência. E até você trazer isso para sua consciência, que é quando eu entendi que se eu não trouxesse a versão do que eu queria ver no meu filho, dele estar bem, saudável, consciente do que ele estava fazendo e que aquilo estava fazendo mal para ele, se eu não mudasse como eu via ele não iria mudar. Eu tinha certeza que era consciência, mas eu estava jogando como se ele tivesse que mudar. Só que eu que estava querendo que ele mudasse. E ele até tentava mudar, mas ele não sabia os caminhos. Então, quando eu entendi isso, eu coloquei para mim a consciência de que aquilo já estava certo. E pratiquei durante 2 meses e comecei a ver o resultado em 1 mês depois. É lógico que quando passou 2 meses, eu vi realmente ele falando exatamente o que eu via na minha mente nos vídeos que ele falava comigo, online, quando ele estava conversando comigo, que ele queria falar pelo WhatsApp e em vídeos. E eu via no jeito dele, nas palavras dele, que ele tinha mudado. Então, eu coloquei a nova versão para o meu filho. Gente, as pessoas dizem assim que você não muda ninguém. Isso é mentira. Isso é totalmente mentira. Se você quer mudar uma pessoa, você consegue. Mas você precisa mudar o que você vê sobre ela. Porque se você vê ela todos os dias do mesmo jeito, e isso volta para você como verdade, você está alimentando a versão que ela é. Enquanto você não colocar a versão que você quer que aconteça sobre ela, mas que isso já esteja em você, você não vai mudar nada e nem ninguém. Porque até você mesmo, você não conseguiu mudar. Enquanto a gente não entender essa questão de consciência, que tudo é mudar o que você acredita, é uma autoimagem, uma identidade que você traz para você ser moldado e você começar a ser essa pessoa que você quer se tornar ou essa pessoa que você quer que ela se torne, mas você precisa primeiro tornar ela dentro de você, da sua consciência, no seu mundo interior, para que você coloque isso para fora. Tipo, é como se você mudasse essa pessoa em torno de versão. É outra pessoa, é como se ela realmente fosse outra pessoa. Mas aí você tem que adquirir primeiro isso dentro de você, para que realmente isso aconteça. Aí você vai começar a enxergar, porque todo ser humano, ele tem o lado bom e o lado que ele aprendeu a ser. O lado que ele aprendeu, se tornou com a identidade que ele formou-se, e aí ele criou comportamentos, situações, por conta da formação do programa que ele veio para ser. E como é que uma pessoa, muitas vezes desajustada emocionalmente, né, mentalmente, por questão também do contexto da família, um pai que é narcisista, uma mãe também. Se você vem dentro de um contexto assim, para você colocar em prática quem você quer se tornar, é possível, é sim. Mas se você ainda, além disso, ainda você tem distúrbios, transtornos, fica mais difícil dessa pessoa mudar. Mas você, nós, todo mundo, gente, todo mundo está conectado de alguma maneira. Nós temos as cordas, sabe? É como se cada pessoa tivesse uma conexão. Todas as pessoas que chegam para você, você se conecta. Cada um tem uma determinada conexão, mesmo que seja uma mais forte, outra mais... E principalmente a família. A família, ela tem essas cordas muito mais fortes.
Então, você pode alcançar essa pessoa mais ainda, principalmente filhos, pais, você pode também trabalhar isso. É lógico que você não vai ficar o tempo todo mudando as pessoas o tempo todo, mas aquelas pessoas que necessitam da sua ajuda, principalmente seus filhos que por conta de algum desequilíbrio emocional, mental, a estrutura mesmo. Então, se você pode ajudá-lo, pode sim, com certeza. Das técnicas que eu falei aqui, que não é a técnica em si, mas o Ho Oponopono mesmo, ele fala sobre você trabalhar a questão do perdão, do amor, porque você está conectando as energias, vibrações, você está entrando um campo, você está mudando o campo da ressonância, que você está se conectando com aquela pessoa. Então, quando você faz isso, você abrange também o espaço dela. E aí, com essa conexão que você tem com essa pessoa, você consegue, de alguma maneira, intervir e fazer com que essa versão se torne através do perdão, do amor. Entendeu? Então, é essa conexão. Nós todos estamos conectados. E é a partir disso que você consegue qualquer coisa. Diz aí, qual é o sonho e o desejo que você quer fazer? Como é que você quer se tornar essa versão? Comece a trabalhar isso na sua mente. Mude o que você está dentro para você mudar o fora. Beijo, tchau, tchau, gente. Dá um like.